Alô pessoal, professor Flávio, novamente estudando e falando sobre a doutrina espírita. Continuamos hoje falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, da parábola de Jesus, onde ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Primeira pergunta que se faz para poder se entender o conteúdo dessas palavras: quem são os aflitos que Jesus se refere? De quem ele está falando? Os aflitos, bem-aventurados os aflitos. E a gente tem que entender que isso aqui tudo faz parte de uma grande programação, né? A pregação de Jesus, ela não era só lá para aquele tempo, lá atrás, 2000 anos atrás, e nem só para agora. Ele é uma coisa muito futurista. Jesus veio com essa ideia, nos passando a ideia de futuro, que nós temos que ter fé, porque se a coisa não está boa hoje, amanhã vai melhorar. Amanhã vai acontecer aquilo que a gente quer. Amanhã tu vai ter condições de fazer e refazer as coisas que tu planeja, porque é isso que Jesus prega, né? Ele vem falando de futuro. Então, quando ele fala dos aflitos, é meio uma incongruência, né? Porque é uma bem-aventurança porque tu é aflito, porque tu sofre. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Mas é uma congratulação por tu ser pobre, por tu ser aflito, por tu ser sofredor, por ter fome. É meio assim inconcebível essa coisa num primeiro momento, se tu não leva em consideração toda a pregação de Jesus. Ela está impregnada do elemento tempo, tá? Tempo futuro, a coisa para frente, a continuidade da vida, a continuidade das existências, tudo tem a ver com essa questão de futuro, né? Então, dentro do capítulo 5, que é bem longo, eu vou destacar algumas coisas. Por exemplo, uma frase bem conhecida: a felicidade não é deste mundo. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Eu nasci para ser infeliz, a minha vida não é boa, eu só vim para sofrer. Isso tudo é bobagem, tá? Se a gente começa a entender. Então, em primeiro lugar, essa frase, que a felicidade não é desse mundo, Jesus falou, mas ele repetiu já. Essa frase já está no Velho Testamento, tá? No caderno Eclesiastes. Veja como é antigo essa afirmação, né? Então, se diz, né? A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouve sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentam amargamente da sua condição de ser. Quer dizer, a felicidade é muito difícil, a felicidade plena, né? Nesse mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções. É um mundo bipolar a Terra, tá? Aí a gente começa a entender essa questão do bipolar. Tudo tem uma parte de trabalho, de miséria, de sofrimento, decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações, né? Isso Kardec explica bem. A categoria do planeta Terra, a categoria do nosso mundo é um planeta de provas e expiações. Mas aqui ainda dentro do capítulo 5 tem uma parte, são vários subtítulos, mas tem um aqui que é fantástico, tá? Que fala da origem, que é um tema moderno, bem moderno, origem das ansiedades e da depressão. Enfim, e de toda doença psi, tá? Aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né?
a explicação da origem dessas problemáticas do lado psi. Então, sobre o título aqui, o subtítulo é A Melancolia, tá? Que poderia ser traduzido hoje como a depressão, momentos de tristeza, etc. Mas o termo mais usado na época era a melancolia. Aí diz o seguinte, vou ter que ler um pouquinho para contextualizar. Sabeis porque esta vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga, né? Então aqui quero fazer uma colocação que hoje os psiquiatras, os psicólogos estão usando esse termo, né, das doenças psi, que é um medo de não sei o quê. Se entenda, medo de uma coisa, mas eu não sei o que é. E isso vem, a origem. Por isso nós temos que estudar, temos que entender o que Jesus falava. Ele já falava nisso 2000 anos atrás. Isso é um distúrbio, um desequilíbrio dentro de nós. A gente tem medo sem saber de quê, mas são coisas que passam na nossa cabeça. Então, nesses momentos, então, que essa vaga tristeza se apodera dos nossos corações, é o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. É o espírito brigando com o corpo, brigando não, entrando em certa desarmonia, né? O espírito quer alcançar alguma coisa que o corpo também não ajuda, né? Então, aspirando à felicidade e à liberdade, e que o espírito, né, preso ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Então veja o que está acontecendo nesses momentos, que é a origem dessas doenças psi, depressão e etc. É o próprio espírito nosso infeliz, que busca a felicidade, que busca a liberdade, porque na verdade o espírito, que é eterno, enquanto nós estamos encarnados aqui na Terra, ele é prisioneiro do corpo, ele fica prisioneiro do corpo. Então há uma sensação de querer fugir, de querer sair, que às vezes as pessoas não sabem de onde vem aquilo, é o próprio espírito querendo buscar a sua liberdade, né? A sua alforria. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem em vós a vontade. Enfraquece em vós a vontade. Veja que a vontade, dentro da nossa vida, das nossas determinações, das nossas atitudes, é a mola mestra. A vontade tem que ser forte, tá? Eu posso ter um corpo fraco, franzino, doente, mas a minha vontade deve prevalecer e continuar forte, determinada. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procurais nesse mundo e no presente, quando Deus vos ensina seus espíritos, envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, futuro, né? Vos reserva. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que também vosso espírito cativo. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova sobre a terra, uma missão de que não suspeitais. Tem uma missão que a gente não... Cada um tem uma missão e que a maioria não sabe o que está fazendo, né? Seja em vos devotando a vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova dessa vida, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportar.
Afrontai-os francamente. Eles são de uma duração, de curta duração, e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para os conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm sucesso. Quer dizer, tenha paciência enquanto está aqui, nessa vida. Cumpra a sua tarefa, os seus trabalhos, porque cada um tem uma missão, mesmo que a gente não saiba, mas a gente tem, seja com a família, seja com as pessoas conhecidas, seja no trabalho, seja em qualquer atividade profissional, a gente tem missões a cumprir, tá bom? Então tenha paciência, o que ele diz, tenha paciência e vamos enfrentando a vida, mesmo com dificuldades, quando até desencarnarmos, porque o espírito é eterno, isso aqui é uma vida passageira, de curta duração, então desencarna, a gente vai para outro plano, lá a gente se fortalece, a gente recebe novas instruções, novas orientações e se prepara para depois uma nova encarnação, já com mais conhecimento, com mais sabedoria e com mais força para enfrentar os problemas da vida aqui na matéria. Tá bom, minha gente? Ficamos por aqui e ficamos com Deus. Um abraço para todo mundo.